De manhã eu preguei no livro de Marcos, no livro de João, de Lucas e de Mateus. Eu falei sobre Judas Iscariote de manhã. Judas Iscariote, ele foi um homem, ele foi um discípulo. Ele foi um discípulo. Ele só não se tornou apóstolo, mas ele foi um discípulo do Senhor. Ele andava com o Senhor, ele estava com o Senhor, ele viu milagres, bênção e cura, ele viu ressurreição, e mesmo assim, ele não se converteu, e não está sendo diferente no dia de hoje. É verdade, Jesus. As pessoas vêm para a igreja, mas muitos não se convertem. E não é o fato de nós estar na igreja, porque eu lembro que Jesus ele falou para Nicodemos. Se nós não sabemos quem é Nicodemos ele era um mestre, ele era um mestre da lei, ele era um príncipe, um dos principais ensinadores da lei. E ele foi até Jesus, ele foi de noite com medo dos demais. E ele chegou até Jesus e ele falou assim: mestre, eu sei que tu vem da parte de Deus, porque as obras, as coisas que tu faz, só vem de Deus que pode fazer. Jesus se vira para ele e fala assim: tem que nascer de novo. É verdade. Olha, tem que nascer de novo. Aí ele não entendeu. Como assim? Acaso um velho, eu vou voltar para o ventre materno da minha mãe e nascer segunda vez? Aí Jesus fala para ele: mas você é mestre, você ensina, mas você não sabe. Aí Jesus fala para ele: tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Aqui em Isaías, no capítulo 1, fala sobre a nação pecaminosa. Acho que domingo passado eu falei um pouquinho a respeito dos rituais que as pessoas faziam e não se convertiam, não mudavam. Eles viviam uma religiosidade, pessoas religiosas. E é isso que nós vamos ler aqui. Vamos ler um pouquinho. Vamos ler só um pouco até o versículo 5. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Depois, se der, nós continuamos lendo. Fala assim: a você, meu irmão e irmã, que nos acompanha através do YouTube, através do Facebook. Hoje vamos meditar aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Pega a sua Bíblia também e vamos orar. Vamos ler, aliás, vamos meditar na palavra. Aí fala assim: visão de Isaías. Isaías teve o quê? Uma visão, muito bem. Filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias e Jotão. Então vamos entender esse primeiro versículo aqui. Nos dias de Uzias, no dia de Jotão, Acázias, Ezequias, reis de Judá. Aí depois nós vamos entender, vamos continuar lendo aqui no versículo 5 para nós podermos fazer a oração. Ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram no Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Oremos.
Em nome de Jesus, meu Deus, continua revelando a tua palavra aos nossos corações, e que nós possamos, meu Deus, nesta noite, meu Deus, ainda mais nos convertermos e engrandecer o teu nome, porque nós reconhecemos que tu és grande e poderoso, e tu és, meu Pai, o nosso rei, o nosso dono, o nosso possuidor, e nós reconhecemos o Senhor como nosso Deus, Pai. Então eu peço neste momento perdão pelos pecados, eu peço nesse momento, meu Deus, perdão pelo nosso ser, pelos momentos que deixamos de te ouvir, pelos momentos que deixamos, meu Pai, de estar na tua casa, na tua presença. Perdoa os que não vieram hoje. Eu creio, meu Deus, que por algum bom motivo eles não poderam estar aqui hoje, mas que o Senhor possa, neste momento, visitá-los a cada um deles, meu Deus, e tocar sobre a vida de todo o teu povo. Eu oro em nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Amém? Então vamos entender, posso sentar, vamos só sentar aí, fica à vontade. Vamos entender essa palavra aqui. Isaías teve uma visão a respeito de Judá e de Jerusalém, que refere-se ao povo de Deus. Aí nós falamos que foi no tempo de Amós que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. E aí o próprio Deus vai falar assim: ó, ouve, ó céu, dá ouvido, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem está falando? O próprio Deus. Deus se mostrou a Isaías em uma revelação, em uma visão, e Deus ele mostrou para ele nessa época aqui. E Deus está falando para que o povo viesse dar o quê? Ouvido. Ele fala: ouve, ó céus, e dá ouvido, ó terra. Aliás, nem para o povo. Ele está pedindo para o céu e a terra dar ouvido, como testemunha, porque o povo não quer se converter, se arrepender dos seus maus caminhos. Então ele fala assim: ele está falando para a terra, para o céu e para a terra, porque o Senhor é quem fala, criei filhos. Ele fala: criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus está desabafando com o céu e com a terra a respeito do povo de Judá e o povo de Jerusalém, ao povo daquela época. Mas nossa palavra deve ser também trazendo hoje para os nossos dias de hoje. E se de repente está pior. É verdade. Né? E aí ele continua falando aqui: olha que Deus compara o povo dele. Ele continua falando assim, no versículo 3: o boi conhece o seu possuidor. Olha que forte. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não entende o quê? Não entende que Deus é a nossa força, Deus é o nosso sustento, é a nossa salvação. Deus ele é o nosso tudo em nossa vida. Nós dependemos de Deus em tudo em nossa vida. E é isso que o povo não entende. O povo eles correm de um lado para outro, de uma lançadeira, e não tem tempo para buscar a presença de Deus, o abençoador, o único que pode nos tirar do cativeiro, da humilhação, da prostração, da enfermidade, do problema. As pessoas não querem. É verdade. É isso que eu estou falando. Aí ele fala assim: ai desta nação pecaminosa, misericórdia, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Olha só, voltaram para trás. Quando eu abandono, quando eu deixo de. Eu estou, igreja, quando eu venho, quando eu tenho uma oportunidade, quando eu me esforço. Lembra que nós foi numa sexta que a gente pegou aí sobre o sacrifício agradável que agrada a Deus, que é o nosso corpo, é o nosso culto, é a nossa adoração, é o nosso corpo, né? O sacrifício, que, se eu não me engano, está lá em Romanos, que fala que é quando você está cansado, quando você não está afim, e aí você crucifica o seu corpo, assim, por igreja. Aleluia. É isso que Deus gosta.
dele. Por quê? Essa pergunta ele fala: visto que continuais em rebeldia. É a rebeldia. O povo rebelde. O povo não quer escutar. Olha só o que ele fala. Aí continua mais aqui falando: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. O que eu entendo com essa mensagem aqui? Quando ele fala toda a cabeça, ele está falando de pensamento. E o que fala lá em Jeremias 17:10? O Senhor esquadrinho o coração e eu provo o pensamento. Cabeça, coração. Cabeça e coração. Deus ele esquadrinha. Para quê? Para dar cada um conforme o seu. E aqui ele está falando o quê? Olha só, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. As pessoas elas estão doentes na cabeça e nos pensamentos, que é o coração. As pessoas elas estão enfermas, elas não raciocinam direito, elas não pensam com clareza em tudo que ela pensa, mesmo que ela pense algo positivo, na mesma fala assim: é impossível. E aí não vai acontecer. Por quê? Porque ela está com a cabeça doente, ela está com o coração enfermo, e por isso que a vida dela não muda, por isso que ela não transforma. É isso que está acontecendo. Aí você fala assim: desde a planta do pé, olha, meu Deus do céu, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisas senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atada, nem amolecida com óleo. Ou seja, as pessoas elas estão enfermas, elas estão doentes porque elas não raciocinam, elas não querem se submeter à vontade de Deus. É por isso que elas estão nessa forma. A vossa terra está assolada. Isso fala de providência divina. As vossas cidades consumidas pelo fogo, as vossas lavouras, os estranhos devoram. Em vossa presença a terra se acha devastada, com uma observação de estranho. Aí, ó, igreja, ó, tem uma pessoa, não vou dar nome, trabalha comigo. A pessoa é uma pessoa desviada. Saiu um dia, ela serviu, estava na igreja, e a vida dela, ela está indo de água abaixo. Pior ainda, isso está acontecendo. Dívida, problemas, né, na família, a situação deplorável. Aí, para poder resolver o problema de dinheiro, arrumou mais um emprego. Mesmo assim não dá, mesmo assim não sobra, mesmo assim não sabe quanto o dinheiro. Trabalha em 2 empregos. Por quê? Porque a pessoa quer vencer com a força do próprio braço. Não vai vencer. Se não reconhecer que precisa de Deus e não suplicar pela misericórdia dele, não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu falo, mas a pessoa não escuta. Eu converso com ele, falo para ele: rapaz, está na hora de você voltar. Rapaz, está na hora de você se arrepender dos seus caminhos. Volta para os caminhos de Deus. Se arrepende. Mas não vai. Porque para você pregar para uma pessoa que já conhece a palavra, é difícil, porque ele vai falar. Essa mesma pessoa, uma vez, eu estava com a Bíblia, e aí ele falou assim: tomara que ele esteja escutando, tomara que ele esteja nos acompanhando. Ele pegou a Bíblia e falou assim: deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Aí ele abriu, né? Rapaz, ele veio para chicotar, uma malvada. Aí ele quis mudar. Opa, peraí, Deus está falando contigo, escuta aí. Vamos lá. Não quer não, rapaz. É que essa palavra, por que escuta essa palavra aqui? Não quer. Porque as pessoas sabem que é só o mamão com açúcar, sabe? O mamãozinho com açúcar é docinho, é gostoso. Agora quando vem essa chicotada, a povo não quer não. Em
Então, Deus aqui, Ele está comparando o povo dele como sem entendimento, pior que os animais. A primeira coisa que nós entendemos aqui é a rebeldia do povo. Que Deus ele vai falar do versículo 1 ao versículo 9, vai falar sobre a rebeldia do povo. Deus ele convoca o céu e a terra. Ele fala com o céu e a terra a respeito do povo. Ele está falando a respeito do povo aqui com o céu e a terra. E Deus acusa o povo de idolatria. O povo, acusação, testemunha contra eles. Deus pega a céu e a terra. Ele acusa o povo de idolatria e sem entendimento. Aí, segundo, do 10 ao 17, Deus ele vai tratar que o povo eles se tornaram religiosos. Essa mensagem precisa ser bem clara, ela é muito grande, não vai dar para eu terminar aqui hoje. Eu vou finalizar por aqui. Mas aqui no versículo 10 ao versículo 17, Deus vai tratar o povo como religioso, que é religião verso à justiça de Deus. Eles se tornam religiosos, mas ele não busca a misericórdia e a justiça de Deus, ele não anda pela justiça de Deus. O povo não anda. Este é um dos trechos mais famosos da palavra da idolatria, porque Deus ele declara que ele está cansado de sacrifício. Lembra que eu falei no passado? Eu dei até um exemplo, sobre o povo. Antigamente trazia sacrifício, matava o animal, derramava o sangue do inocente ali. Deus está cansado por isso aí. Deus quer um sacrifício vivo, quer que o povo se sacrifique e venha buscar a presença dele. Agora interessante, lá no próximo do trabalho, lá tem um centro espírita. Se não me engano, é segunda, terça, quinta, acho que é uns 4 dias, mas é lotado. É lotado, gente. Porque as pessoas querem a vida fácil, não querem se sacrificar. Aqui no 17, do 16 ao 17, vai falar sobre, ele vai falar sobre as viúvas, que as pessoas se importavam. E do 18 ao 20, Deus ele falou um convite para as pessoas raciocinar. Vamos ler do 18 aqui em diante. Ele fala assim, o convite da graça. O pessoal está dessa forma como é Deus, ele vem, ele faz um convite para o povo. E Deus fala assim para eles, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Deus está falando assim, vem conversar comigo, vem falar comigo. Qual é a tua demanda? Qual é a situação da tua vida? Fala comigo, vem falar comigo. Mas ele está falando, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Está falando de perdão. Aí ele fala no 19: se quiseres, quem é que não quer? Se quiser, comereis o melhor. Quem é que não quer comer o melhor dessa terra? Só que tem condições. Ele não vai dar de qualquer forma, de qualquer jeito. Ele está falando, se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra, eu vou te dar. Mas é só querer? Não. Tem que andar debaixo da palavra, tem que andar na obediência. Não pode servir a outros deuses, não pode servir muito menos a Mamon. Quem sabe quem é Mamon? Deus da riqueza, É o dinheiro. Então tem pessoas que querem servir a Deus e a Mamon. Não pode. Pastor, mas ele não pode. O crente não pode ser rico. Pode. O que não pode é a riqueza ter ele. Mas nós podemos ser ricos sim.
Se for da vontade de Deus e nós esforçarmos, nós podemos. Mas o dinheiro não pode ter. Né? Não pode ter. Você, quando você tem dinheiro, você. Meu irmão, eu vou abençoar a vida dele. É diferente. O dinheiro não te tem. Você tem o dinheiro, você vê. E vem de faltar, aí chega mais. É verdade. Ô, glória. Chega mais. É dessa forma. Aí ele fala assim: ó, mas se recusar e for de rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor diz. E aí as pessoas, igreja. Eu falei de manhã, essa semana, então lembra que um dia passou um rapaz com casa, ele bateu na porta, e aí eu respondi lá de dentro, nem saiu. Quem é? Aí eu preciso, eu vivo no estado de rua, eu precisava de uma roupa, né? E se possível uns alimentos. Aí eu olhei para ele assim, falei: você já almoçou? Ele: não. Aí eu mandei a pastora preparar. Não pode sorvete, né? Tem para levar. Pode sorvete daquele caprichado. Aí pegamos uma garrafa de suco, né? E uma colher dentro para ele. Aí ele lá: pô, vem buscar mais tarde, porque agora não separei. Aí ele falou assim: mais tarde. Poxa, porque eu passei em uma outra casa ali um dia, e aí falaram a mesma coisa. Aí eu voltei, quando eu voltei lá, tinha gente em casa, mas ninguém me atendeu. Aí eu falei: você não pode comparar todo mundo igual. É verdade. Se eu estou falando com você de uma, venha. Aí ele foi. Aí dia primeiro para ele foi umas 4 horas, ele voltou. Aí eu nem escolhi, eu nem tempo, estava cansado. Escolhi roupa, eu peguei uma roupa minha lá, uma calça, uma camisa, e deu um tênis para ele. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Né? E aí quando eu entreguei para ele, ele falou: você é pastor? Você é pai? Porque ele acha mais normal, né? Todo mundo vai fazer assim. É verdade. E eu falei para ele assim: eu não estou dando resto de roupa, não. Eu estou dando da roupa que eu uso. Eu não deu tempo de escolher, eu peguei lá. Então é assim, dessa forma, igreja. Aí eu falei para ele falou para mim: olha, pastor, eu sou usuário de droga. Estou com 20 anos nessa vida. Eu estou cansado. Eu já fui para ir para a casa de recuperação, mas não fui. Mas eu estou cansado dessa vida. Aí ele então, o Senhor fala na palavra dele, ele convida, ele chama todos que estão cansados e sobrecarregados, para ele aliviar. Então, se você está reconhecendo que precisa, é momento de você recorrer a Deus. Aí o Deus está aqui, até hoje não apareceu ainda. É difícil, mas tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sofrendo, muita gente necessitada, muitas pessoas, e eu só vejo pessoas que têm uma vida boa e só reclamam. Só reclama de tudo, a pessoa não é grata por nada. Quantas são as pessoas que estão sofrendo neste momento, estão no hospital, leito de tudo? Pessoas que dariam tudo para estar aqui, mas ela não pode. E aqueles que podem não querem. Você vai entender que negócio doido? Aqueles que podem, eles não vão, mas aqueles que não podem, eles querem. Porque é a última porta, a última esperança. Aí eles se arrependem do passado. E aí o problema é isso, a volta de Jesus. Que vai haver lamentação. Vocês já pararam para pensar um pouquinho nesse dia, esse grande dia? A pensar que vai ter pessoas arrependidas, que vai ter pessoas se lamentando, se lastimando, porque eu não dei ouvido. Tantas vezes que a oportunidade, eu fui, eu estava. E às vezes nós estamos aqui, e às vezes nós queremos sair. Estamos no caminho, e muitas vezes a pessoa, por causa de uma decepção, uma coisinha, a pessoa não quer vir mais. Ela não parou para pensar. E essa palavra de hoje, ela é propícia para isso, porque é pessoa sem entendimento. Porque aqueles que têm entendimento, jamais ele vai querer sair
aquele que está falando assim, o povo não tem entendimento. O boi, olha só, o boi que ele é racional, ele não raciocina, ele não pensa. O jumento muito menos. Ele fala assim, o boi ele conhece o seu possuidor, é isso? O boi conhece o seu possuidor. E o jumento o dono da sua manjedoura. Olha só, Deus ele fala que o animal ele tem mais entendimento do que nós. Porque ele fala assim, o meu povo não tem entendimento. O meu povo não tem entendimento. Porque se o povo tivesse entendimento, ele estaria debaixo da presença de Deus. Ele estaria debaixo da ordenança da palavra de Deus. E as coisas ali estariam certas. Mas como as pessoas vivem sobre dois pensamentos, ela vive sobre a natureza do seu coração ali, sofre, padece. Muito sofre, padece. E aí eu conversando sobre isso, eu lembrei de mim um tempo atrás. Eu era igualzinho. Eu pensava, queria ganhar, queria não sei o que e tal, né? Aí até no dia que eu tive, né? Não foi nenhum prejuízo, acho que foi ali como ganho, né? Eu me despertei, que me enganaram lá no caixa lá, e levaram a quantia. E nesse dia eu entendi, eu não murmurei, não reclamei. Eu digo, eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou fazer como se deve. E a partir desse dia, eu comecei a fazer como se deve. E eu lembrei disso aí, porque eu vivia. O carro quebrava, assim, uma coisa, era uma atrás da outra. Sabe? Era como que você recebia e botava o seu dinheiro no saquinho furado. Eu que falo lá em, se não me engano, gelo. A pessoa recebe o salário, mas é que ele colocou no saquinho furado. Não dá para nada só. Ele trabalha de só a só. Se possível, se tiver doido, ele quer trabalhar para ganhar dinheiro, mas com a força do próprio braço. E sem obedecer a palavra de Deus, não vai dar certo. Não vai. Não funciona. Aí nesse dia eu entendi. Aí eu fiz um voto com o Senhor. E a partir desse dia as coisas começaram a mudar. Deus começou a agir sobre a minha vida. Tudo que eu tenho necessidade, Ele me dá. Tudo que eu tenho necessidade de me dar. Às vezes eu nem peço. Mas Deus é engraçado. Ele sonda o nosso pensamento, o nosso coração. E ele fala assim: usa alguém para te abençoar. É dessa forma. Deus é bom demais. Deus é bom demais. O julgamento e a redenção de Jerusalém. Como se fez prostituta a cidade? Fiel, ela que estava cheia de justiça, nela estava a retidão, mas agora homicida. Olha só o que Deus está falando. Antigamente era uma cidade, né, que praticava ali, como se fez prostituta. Antes era justiça, andava na retidão, aí se prostitui. Hoje se torna uma cidade homicida. E nos dias de hoje, a mesma forma. Então, a palavra que nós temos que guardar no coração foi lida há quase uns 15 dias atrás. A necessidade de perseverar. Nós temos essa necessidade de perseverar. E não desistir, não ter esforço, descanso para o seu povo. Continue perseverando. Amém? Aí hoje de manhã foi diferente, foi foco sobre Judas. Todas as oportunidades, assim como nós hoje temos todas as oportunidades. E aí não é igreja, isso que eu deixo bem claro. Não é igreja, não é o local, é nós. É verdade, Jesus. Tem local melhor, ou professor melhor, ou mestre melhor do que se aprender com o próprio Jesus? Tem outro. Não. Judas ele tinha esse professor e esse mestre. Se perdeu. Por quê? Porque a palavra não entrava no seu coração. Judas era uma terra estéril, era uma terra seca, não germinava nada. A palavra ela cai dentro do nosso coração. Se o nosso coração for bom, ela vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Judas ele ouvia tudo ali, mas ele tinha uma ambição, desejo de ganhar dinheiro, um desejo de
soprou nos ouvidos dele e falou com ele: não tem jeito para você, você traiu o Filho de Deus. Rapaz, a melhor opção para você agora é tirar sua vida, porque era a última chance, porque ele poderia se arrepender e até Jesus pedir perdão, Jesus perdoa e ser salvo. Então o diabo, para não permitir, para não que essa alma fosse salva, ele falou: eu tenho certeza, estou conjecturando aqui, não está na Bíblia, mas eu estou pensando aqui, o diabo falou assim: não tem jeito para você não, meu irmão. Pode se suicidar, pode se matar, é a única saída para você. Olha a vergonha que você fez. Aí a pessoa sem entendimento, a pessoa vai lá e mata. Ali o que o diabo faz, o diabo falou e foi lá e se enforcou, matou-se. Mas se ele tivesse ido até Jesus, Jesus não perdoou ele. Outra coisa, Jesus escolheu os 12, um deles era o traidor, mas não era propriamente Judas de quem ser. É porque ele nunca houve arrependimento dentro dele. Ele nunca se converteu. Por isso que Jesus falou para Nicodemo: é necessário nascer de novo. Amém? Quem entendeu? Recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A você que nos acompanhou, que Deus te abençoe, receba essa palavra, guarde essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu posso pedir o Senhor Jesus na sua fé?